Beleza, gente. Deixa eu então agora chamar o meu amigo Castilha aí, como o Roger disse, é sócio do Clube Pet, só que é sócio majoritário, né? Fala, Castilha, beleza? Louco! Fala, revenda! Ricardo, tava esperando alguns meses para falar fala, revenda. Depois aí de uma grande Pandelive, né, que a gente teve aquela invasão de lives, né? É muito legal a gente poder participar de uma live que tem um conteúdo apurado, tem uma preocupação em trazer algo além do comercial, né? De trazer aí informações que são pertinentes à revenda, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, obrigado. Queria aproveitar para cumprimentar nosso eleitorado aqui, tem gente de peso no chat, hein, Ricardo? Nem sei se eu posso fazer isso, mas já estou fazendo. Disseram que eu sou sócio. Disseram que eu sou sócio, né? No lucro e no ônus, né? Então, pô, o Carlão tá aqui, o pessoal do Grupo Corujão tá aqui acompanhando a gente, mandou alô. Quem mais tá aqui? Tá o pessoal do La Torres, que você acabou de dar oi. E tem gente chegando. Lubimix, o patrão lá, o Rodrigo tá acompanhando a gente. Um abração para ele, que está bondoso hoje, promoção fantástica da Lubimix. Você nunca viu uma coisa dessa. Para quem não conhece a Lubimix, o Castilha, conta aí um pouquinho só do mix dela aí também. Cara, o nome já diz Lubimix, né? É uma empresa aí que está há 10 anos no mercado, especializada em atender posto de combustível. Então, assim, a linha dela vai desde do mangotinho até o bico do posto. Tudo que você imaginar de solução, Ricardo, para posto de combustível, a Lubimix atende em território nacional. E, sendo cliente Clube Petro, sempre tem algum benefício, né? Tem que ter um carinho a mais, né, Castilho? Tem que ter um carinho, que negociar com mineiro não é fácil, mas a gente chegou lá e hoje a gente fideliza aí o cliente do Clube Petro com ótima qualidade, bom atendimento e um preço aí especial, né? Também, só registrar mais 2 abraços aí, pessoal da IOF, minha equipe está acompanhando, pessoal da Lupus, Mário Panelli, e o Vinícius, o gordinho mais famoso dos elevadores do Brasil, Vinícius Leone, lá da Marrove, que também é sócio aqui da casa. Bacana, gente. Obrigado aí, bem-vindo todos. Estive aí semana passada com Castilha lá no evento, lá em São Paulo, da Ipiranga. Muitos revendedores aí também, a gente acabou encontrando lá, a Capuane estava aí também. Falamos tantas vezes pelo telefone lá, a gente bateu um papo, eu paguei lá um drink para ele lá e foi muito legal, né? Mas, ô Castilha, vamos lá então iniciar sobre eletromobilidade. Você está muito empenhado nesse tema aí, me conta aí como é que você entrou nisso, por que você entrou, que a gente já inicia daqui a pouquinho, então. Tem que contar a história, né, Ricardo? Tem mais ou menos aí uns 3 anos, né? Eu sempre tive uma atuação muito forte no meio institucional, todo mundo me conhece pelo Sindilub, né? E eu tive o convite para atuar no Grupo Lupus como relações públicas, né? O trabalho começou a rodar e dentro do grupo teve outra oportunidade, que foi criar aí a empresa IOF, né? Que é uma empresa para soluções de recarga de carro elétrico. O que é interessante disso tudo, né? Dentro de uma empresa aí que tem mais de 60 anos atuando em abastecimento e lubrificação, com certeza que boa parte dos revendedores teve aí um bico da Lupus ou tem algum equipamento, tem um aferidor, enfim. Ela tomou a decisão de colocar um pé na eletromobilidade, né? E quando o Marinho, né, que é o presidente do grupo, me convidou, eu falei, Mário, legal, mas a gente tem aí uma história com o setor de combustíveis e a gente tem que entender como que a gente agrega valor na eletromobilidade no setor de combustíveis. E a gente começou ali muito tímido, há 3 anos, aprimorando o trabalho, aprendendo, errando, acertando, e chegamos aí a diversas possibilidades de fazer negócio, né? A maior que hoje a gente tem perspectiva é colocar aí o posto de combustível como referência no que ele já é bom, que é abastecer veículos. Só que agora, além dos combustíveis tradicionais, a energia, né? Então, a história toda começou assim, foi um convite, eu topei esse desafio. Tenho sofrido bullying, tá, Ricardo? Vou registrar isso aqui no Clube Petro. Eu sofro bullying. Eu sofro bullying nos eventos onde eu vou. Outro dia eu estava no evento lá da Vibra, meus amigos falaram assim, pô,
Tá traindo a gente? Que história é essa? Você é do lubrificante do petróleo, né? E algumas pessoas me definiram aí como um fumante vegano, né? Eu sou praticamente um carro híbrido. Eu estou com um pé no petróleo e um pé na energia. Mas nessa próxima horinha aí, a gente vai trazer aqui de uma maneira muito legal esse mar de oportunidades nunca vistos aí na mobilidade urbana, e eu quero conectar o posto de combustível aqui no Clube Petro com o futuro, de uma maneira que ele seja protagonista e não fique aí correndo desse bicho-papão. Esse setor aqui de eletromobilidade, gente, ele está precisando de gente competente, e sempre quando eu falo para revenda de combustível, eu registro. O revendedor de combustível deveria ser considerado herói nesse país, porque o que vocês fazem aqui não é fácil e ainda leva todo o ônus da culpa, né? Mas enfim, não vou ficar falando que a culpa é do imposto e não é do posto, porque não é a pauta de agora. Ricardo, a história é essa e eu espero aí que a gente consiga passar um pouquinho do que está acontecendo e mostrar esse mar de oportunidades para todos os revendedores, tá? É bacana, Castilha. Então, eu tenho muitas dúvidas, tenho certeza aí que diversos revendedores aí também têm muitas dúvidas sobre o tema. Fiquem à vontade, gente, para colocar aí as perguntas. Pô, nós trabalhamos no segmento, temos ali, às vezes, uma certeza que um dia o carro elétrico vai vir cada vez mais forte, mas a gente não sabe quando, e a gente também não quer ficar fora desse mercado também. Eu acho que o posto de combustível ali também, ele pela localidade que ele tem, que normalmente está ali nas melhores esquinas da cidade, já tem o ponto comercial estruturado, ele tem que aproveitar dessa situação e não pensar que às vezes aquele negócio dele vai acabar. E o Castilha vai vir aí com muitos números, dados aí, explicar para a gente, e fica à vontade aí, Castilha, para iniciar a apresentação. E, se me permitir, o pessoal vai fazendo pergunta, qualquer coisa, dando um breakzinho, eu paro e te faço algumas perguntas aí, beleza? Vamos lá, hoje é dia de sabatina no Clube Petro e a gente preparou aqui um material com muito carinho. Vamos ver se dá certo aqui. Vocês vão... Ô, Ricardo, dá uma enroladinha aí que tem que subir o arquivo no sistema. E aí eu preciso que você enrole aí 2 minutinhos. Eu achei que era igual o outro, entendeu? Entendi. Não vai ter problema, não. Estou vendo aí nosso amigo Depa aí também. A Dilson de Pares, da Expert, está aí também. Obrigado, Depa. A Lê, estive com ela lá na Ipiranga também, estava lá com a gente. Obrigado. Cindy Poços de Goiás também está aí com a gente. Rodrigo Salum. Tá cheio de a galera grande aqui hoje. Daqui a pouquinho também, na hora que a gente falar sobre falta de combustíveis, a RJ vai estar com a gente aí na mesa também, fazendo debate aí também com o Fulves e com o Paulo Miranda. Mas hoje eu fiz também um overview com Castilha aí do que seria essa questão da eletromobilidade. Falei, Castilha, a gente tem 1 hora ali para explicar, para tirar a dúvida do revendedor, e tem muita gente que está com muito medo do que pode vir. E também aquela dúvida, o etanol é tão forte aqui no Brasil, será que vai vir com tanta força o elétrico? Custo de bateria, como que vai ser isso na prática? A competitividade, o carro vai ser aluguel, não vai ser? Será que aquele revendedor do interior, principalmente do Piauí, do Maranhão, do meio do Brasil, será que lá vai chegar também o carro elétrico com uma repercussão assim que faça esse revendedor ter tantos receios? E aí vocês aí, melhor do que ninguém, podem apresentar para a gente, trazer dados, números, expectativas do mercado, estudos, e como que isso vai se comportar. Aqui maravilha. Ricardo, você está fantástico na enrolação. Vou te falar, é o Ricardo Neves dos combustíveis. Bromation perfeito. A apresentação está no jeito. Aproveitar também registrar aí o pessoal da Areon, aí, o pessoal dos aromatizantes, tá mandando um abraço para a gente, o Sidney e o Fernando também, grandes parceiros, né? E agora, vamos começar o bate-papo aqui. Essa daqui, Ricardo, é a segunda tela mais icônica dessa apresentação.
Ameaça ou oportunidade? Eis a questão. Eu vou dizer para vocês que, na minha visão, é oportunidade apenas, tá, gente? Saiu uma matéria nossa aí de domingo, esse domingo, sobre eletromobilidade. Eu marquei um ponto lá, uma bandeira para o posto de combustível. Castilha, só um minutinho. Chegou o Paulo Cardamone, está aí. Legal. O Paulo, pode colocar, o Paulo também vai contribuindo. Ele, só fazendo a apresentação da Bright Consulting, o Paulo aí, ele fornece informações sobre o futuro da tecnologia para todas as montadoras aí da América Latina. Então, ele vai dizer para a gente o time da coisa. Paulão, já eu te chamo, tá bom? Tudo bem, boa tarde para todo mundo aí. Valeu, boa tarde, doutor. Paulo. Seja bem-vindo aí, meu caro. Seja bem-vindo. Vai contribuir muito conosco aí. Obrigado pela presença. Então, vamos lá. Ricardinho, domingo eu marquei aí um ponto, saiu uma matéria muito bacana nossa na Folha de São Paulo, dizendo: os postos de combustíveis são os melhores pontos de varejo do Brasil. Esses empresários garantem a mobilidade urbana, por isso tem que ser protagonista na eletromobilidade. Um ponto que eu fiz nessa matéria foi: a dúvida do revendedor é como rentabilizar isso. A gente não tem oportunidade na revenda de combustíveis, e eu vendo esse mercado, para não colocar algo dentro do posto que não seja rentável. Então, essa foi a provocação que eu fiz na Folha de São Paulo. Essa onda aqui é de Nazaré. O Ricardo vai para Portugal todo ano, passear umas 2 vezes por ano, né, Ricardo? Ele conhece bem lá. Nunca fui nem na Europa, tá? Então, eu tenho uma provocação para fazer aqui, né? Revendedores, RJ, que também é um cara aí que está sempre antenado. A inovação é uma onda. Vocês concordam com isso? Eu tenho isso daí como uma tese forte. Para mim, a onda tem 2 oportunidades, pessoal. Ou a gente surfa essa onda, mas para isso tem que ter preparo, né? Quando chegar na hora de dropar ela, a gente vai estar na crista, ou a gente tenta segurar. Mas, como diz aí o pagode, né? Tentar segurar essa onda não é fácil, e quando ela estoura, ela leva junto, né? Eu prefiro estar do lado de quem surfa a onda, porque é um caminho muito mais legal, né? E a ideia de hoje é a gente dar esse caminho para você, revendedor, ir até a praia de uma maneira confortável e não tomar a vaca aí e sair rodando no meio de uma montanha de água. Essa imagem aqui é muito legal, de uma feira, e eu pergunto para vocês: o futuro é do elétricos? Talvez, mas é futuro ainda, tá? A gente aqui traz alguns dados para vocês acompanharem, né? Isso daqui é a evolução das empresas para atingirem aí 1 trilhão de valor de mercado, né? 1 trilhão de dólares, né? E olha que esse T aqui não é de Thiago, né? Vamos deixar claro, é da Tesla, que em 18 anos alcançou aí o valor de 1 trilhão e agora passou, porque esse dado aqui não é tão recente. Algumas pressões que a gente tem da guerra, tá, gente? Que impulsionam a eletromobilidade. A guerra da Ucrânia, ela está acelerando a questão da transição energética, e é tema da palestra daqui a pouco, que vai ter com o Paulo Miranda e com o Fúvios, né? Que é a questão de falta de energia, que também, e falta de combustíveis, que também está impactando no nosso setor. Mas o que aconteceu com a guerra foi que acelerou aí, de alguma maneira, a transição energética na Europa. Ninguém mais quer ser dependente de petróleo. Outra pressão que tem aí para o carro elétrico é a agenda ESG, né, Paulo? Essa agenda aí provoca todas as montadoras que são europeias, na grande maioria, a acelerar aí o carro elétrico, porque na tese delas o carro elétrico polui menos, solta menos carbono, e isso hoje está influenciando cenas como essa, né, que parece ser aqui do Rio de Janeiro, do litoral de São Paulo, mas na Europa, por incrível que pareça. A Europa está sofrendo de um problema do terceiro mundo, está sofrendo de enchente. Aqui eu vou dar uma abertura legal para o Paulo, né? Eu fiz um meia-culpa, né? Caminho sem volta. E essas são as metas de eletrificação dos veículos leves aí das montadoras, né? Praticamente todas têm aí um determinado momento em que não fazem mais projeto de carro a combustão. Chupei literalmente essa tela do Galto, que hoje é referência aí
no setor de energia. E esse quadro aqui é um quadro que sinaliza para a gente aí que nós devemos estar atentos à eletromobilidade, né, Paulo? E agora eu gostaria que o Paulo contribuísse aí com a informação dele do tempo disso e por que deve demorar com dados, né, a eletrificação de uma maneira mais massiva. Paulo, com você. Obrigado, Cacilha. Não, na verdade, o que a gente entende é que a eletrificação, a eletromobilidade, ela vai ser diferente dependendo da região que você está, né? Na verdade, o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos é que a regulação de eficiência dos carros mudou muito. E em função do desenvolvimento de carro elétrico na China, porque a China, para ter proeminência no mercado de automóveis, teria que mudar o sistema de propulsão dos carros. A Europa, politicamente, acelerou a regulação que está limitando, a partir de 2035, a possibilidade, nesse momento, de que os veículos a combustão atinjam as metas. Tem algumas coisas mudando, mas, assim, a eletromobilidade vai acelerar na Alemanha Ocidental, na China, e nos Estados Unidos agora com mais predominância. Mas em mercados em desenvolvimento como o Brasil, América do Sul, Índia, África, esse mercado corresponde a 40% do mercado global. Nós vamos ter um delay, muito provavelmente, de 5, 6, 7 anos. E uma coisa que é inexorável é que o veículo vai ser elétrico no futuro, né? Mas ele não vai ser baterizado, que é a grande discussão. Então, hoje, se você não falar na mídia que o carro é elétrico, você não vende notícia. Então, tem muita coisa sobre o carro elétrico, que estamos falando sobre os carros baterizados. Mas, para você poder ter uma evolução da mobilidade de uma maneira sustentável, a gente tem que olhar a eficiência energética, eficiência ambiental e a pegada de carbono do combustível. Por exemplo, um carro elétrico hoje em Frankfurt, com energia carvão, qual o significado que tem? Na China, idem. Estados Unidos, muita energia vindo de fóssil. Então, assim, vai ser elétrico? Vai. O que vai acontecer é que os veículos vão ter várias soluções. Essas soluções vão variar de aplicação ao longo das diferentes regiões ao longo do tempo. Então, se você tiver um carro do segmento B, um Argo, um Onix, ele vai ter que ter uma determinada característica na tecnologia. Para os veículos do grupo C, idem. Para os veículos premium, pode ser tudo elétrico, porque os consumidores podem pagar. Para veículos de last mile, faz muito sentido você eletrificar a van. Mas quando você vai chegando nos veículos pesados, a dificuldade de você ter um carro baterizado é muito grande. Então, em suma, a eletrificação é inexorável, no futuro o carro vai ser elétrico, nós vamos ter um tempo para que isso aconteça e os tempos, os timings vão ser diferentes dependendo da região que a gente está. Não pode esquecer que a gente tem que substituir no mundo 1,5 bilhão de automóveis. Nem se a gente fizesse 100% de carro elétrico hoje, a gente ia demorar mais de 25 anos para substituir essa frota. No Brasil são 42 milhões de carros e a gente, ao olhar a nova regulamentação, o Brasil está dando um passo fantástico do ponto de vista regulatório e muito responsável em função do tipo de combustível que ele tem. Que é olhar não o carro, porque o mundo inteiro olha o carro. A gente chama do tanque à roda. A gente vai olhar nessa próxima fase regulatória que deve ser aprovada até o final do ano, o que a gente chama do poço à roda. Nós vamos não só medir quanto o carro gasta, mas qual a intensidade de carbono que o combustível tem, que beneficia em termos o carro elétrico, uma matriz limpa como a nossa, mas beneficia muito um carro com biocombustível. Então, várias coisas estão acontecendo em timings diferentes. O que houve em função da China é que se deu um salto do que seria um processo normal de motores a combustão mais eficientes, uma hibridização leve, passando por uma hibridização mais pesada e até a bioeletrificação. Vamos pular, porque senão a China vai comer o mundo inteiro. Então, tem muito mais de político do que
de ambiental nessa decisão dos targets de emissão da Europa, que está sendo questionado no Japão e inclusive por BMW, Mercedes, que não parece que o motor... de novo, a eletrificação vai ser eletrificado no futuro, mas tem várias alternativas. E no Brasil, a bioeletrificação via geração de hidrogênio por etanol é uma das alternativas, que tem aí 7, 8 anos para acontecer, mas já está sendo desenvolvida. Vamos lá, Castilha. Esse gráfico aí é muito interessante do preço, mas ele não faz muito sentido. Mas o que a gente tem que ver, e acho que no Brasil, quando você olha quem compra, nós estamos com 1,8% de mercado hoje, quando já está 6, 7, em alguns mercados até 10%. Bom, nós somos mais lentos. Mas acho que um ponto importante comentado pelo Castilha é como é que você disponibiliza pontos de recarga para esses carros que não os tradicionais. E o que está acontecendo no mercado é que tem uma infinidade de players, eles aparecem todo dia alguém põe dinheiro num cara desse, mas a integração dos sistemas ninguém pensou ainda. Ou já pensou, mas ela não está acontecendo. Você não pode ter um carro elétrico e ter 42 aplicativos no seu telefone, dependendo do carregador que você tem. Então, acho que o futuro, esse é um grande desafio. O Castilha conhece muito mais do assunto do que eu, mas esse é um assunto a ser resolvido e que trata da disponibilização não só de abastecimento em regimes tradicionais, as empresas que aqui aparecem, como em outros lugares, uma farmácia ou um posto de combustível, por exemplo. São coisas que a gente tem que começar a pensar, porque a necessidade de carregador por veículo, por mais que se fale que carrega em casa, em qualquer mercado do mundo vai ser de 4, 5 para 1. Então, Paulo, então assim, ó, dado importante, 5 para 1, vamos trabalhar nessa razão. Eu fiz uma conta outro dia com o Ricardinho aí, que a gente tem mais ou menos no Brasil um parque instalado de uns 600 mil pontos de abastecimento, né? 600 mil bicos em postos de combustíveis desses comerciais. A gente está falando que na rua, para atender de uma maneira razoável, a gente vai ter que alcançar cerca de 3 milhões, é isso, de pontos de recarga. Por aí. Tá vendo? O Paulo tá batendo minha carteira aqui, muito bem batida, por sinal, mas se a gente jogar esse... Não, mas pode bater mesmo. Se jogar esse número aí para 40 mil postos, de novo, a gente já tem aí todo um ramal, toda uma ramificação para ser protagonista nisso, viu, gente? Tem que perder o medo do carro elétrico, porque ele pode ser aí o propulsor e o que vai dar sustentabilidade num nicho de mercado que tem muito valor agregado. E outra, para o grupo para quem a gente está falando, né? Postos, você lê as manchetes, se assusta, fala, pô, vai ser tudo elétrico, daqui a pouco acabou o mundo. Não vai ser, e de novo, você não pode pensar só na dimensão propalada do meio ambiente, você tem que pensar no social e no econômico. No Brasil, por exemplo, você não tem infraestrutura, você não vai ter infraestrutura se não tiver a atração do poder privado, né? E não adianta você mudar tudo para elétrico e acabar com a indústria e acabar com o emprego. Então, nós temos que ter cuidado, responsabilidade e olhar o contexto da coisa. Maravilha. Paulo, esse era o recado principal aqui. Então, assim, dono de posto, teu negócio não vai acabar, não, por causa do carro elétrico. Eu acho que a gente pode deixar registrado que o elétrico vai ser mais um cliente do posto, Paulo. E é gradativo, né? Sem dúvida. É bem gradativo. Não vai ser como a gente vê nas manchetes dos jornais e sites ligados à área de automobilística. Né? É muita propaganda hoje e a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Ricardo, você tem uma pergunta? Tenho. Eu tenho várias, né? Mas vamos primeiro na dos revendedores aqui. Tem o nosso amigo Álvaro aí, da Tévia, fazendo um questionamento. Qual destino será dado às baterias dos carros elétricos? Sobre qual matriz energética serão carregadas este veículo? Paulo, quer responder essa?
ou deixa aqui? O futuro do carro elétrico tem um monte de Cs, né? Se o custo da bateria cair, se a infraestrutura de carregamento existir, se o preço do carro chegar num nível onde a gente tem equiparação com carro a combustão. Hoje os subsídios estão na faixa de 9 a 10 mil euros. Quer dizer, 9 a 10 mil euros é quase o preço do ticket médio de um carro de entrada no Brasil. Quer dizer, a história da bateria, por mais que fale, não está resolvida. Alguns dizem que uma bateria de segunda mão de um carro, 7, 8 anos você tem que trocar a bateria, ela poderia ser usada como fonte de energia para estacionário. É uma questão. O problema é que ela tem uma quantidade de materiais tremendamente complicados para o meio ambiente. Agora, essa pergunta na matriz energética é ótima. É que eu falo sempre. Eu tenho que ter uma matriz limpa. 3% da matriz elétrica do mundo é limpa. 3%. O Brasil não. Tem até... Hoje o Brasil tem uma matriz elétrica, uma matriz energética muito limpa. França tem, Dinamarca tem, mas a grande maioria da China, Alemanha, Europa, tirando França, Estados Unidos, a matriz é completamente derivada de fósforo. Por isso que é importante você medir o quê? Do poço à roda. Tem que botar um carro elétrico movido a energia de Frankfurt, o nível de emissão dele é 30% menor que o Toyota Corolla no Brasil com etanol. Então, a matriz tem que ser limpa. E daqui para lá, com 3% de matriz limpa, nós temos um longo caminho para andar para que o carro elétrico seja a solução do problema ambiental. Que não é esse o motivo pelo qual está sendo acelerado, vamos dizer assim. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta em cima do que o Paulo falou. Ô, Paulo, qual que é a motivação aí, de uma maneira bacana, você pode colocar, das montadoras investirem no carro elétrico? É só para salvar o meio ambiente? Na verdade, assim, começou com a ideia, né? Mas com o afã da China, depois de 2019, em trocar tudo por carro elétrico, a Europa, o regulador europeu falou, peraí, os caras vão invadir a gente aqui. Aí ele apertou a regulação, na verdade não tem nada a ver com o meio ambiente, tem a ver com o político. E os níveis hoje de emissões que você tem que atingir, é impossível praticamente de atingir com carro com motor a combustão, com combustível fóssil. Mas, por exemplo, a Porsche está investindo uma barbaridade de dinheiro em um e-fuel, que a gente chama. É um combustível sintético que é limpo. Certo? Ela não quer matar o motor a combustão. Por quê? Porque tem muita coisa a ser feita ainda por ele. Então, o motivo é muito mais política, lógico, está todo mundo preocupado com o meio ambiente, mas a realidade é que a gente tem que ter o cuidado de medir a coisa certa. O Elon Musk está ganhando um caminhão de dinheiro vendendo crédito de carbono porque o carro dele emite zero. Aonde? Mas a regulação é assim, então ela tem que mudar, né? Você falou de ESG também, é muito importante, Cacilha, porque ESG vai fazer a mudança acontecer, entendeu? Então ele vai bater muito nessa história de medir tudo, não só do poço à roda, é o ciclo completo de vida do veículo, desde que ele nasce até a hora que ele é reciclado. E aí nós vamos saber a realidade da coisa. Paulo, o que é legal da gente poder falar abertamente aqui é dar essa visão também para o revendedor, né? Apesar do tanto que se fala de carro elétrico, tem desafios. Já existe o mercado, porém não vai acontecer da maneira que a mídia está vendendo, né? Eu acho que essa sopa de letrinhas, viu, Ricardo? É um ponto importante para a gente trabalhar no Clube Petro, ESG, LTE, IoT, MES. São aí o que vai regir o nosso mercado e para o revendedor pode ser o pulo do gato aí para ir atrás de recorrência. Ô Castilha, quando é o tema de carro elétrico, eu sempre tive ali, às vezes, um ponto de vista, de certa forma, um pouco antiquado, que era o seguinte: eu vejo que no Brasil falta uma política primeiro para tirar o velho da rua para depois colocar o novo, eu vejo, entendeu? Quem paga o IPVA do carro velho é quase de graça, ou seja, tem um incentivo para o velho ficar na rua enquanto ele conseguir rodar, o cara continua com ele, vai interiorando, vai colocando para dentro do interior,
Aqui em Itabira, Chevette anda aos montes aqui ainda, meu caro. É isso aí. Então, você não acha, Paulo... A pergunta era o seguinte, se vocês não acham que o governo, às vezes, beleza, a gente está um pouco longe, às vezes, ainda de ter uma eletrificação mais presente ou não, mas você não acha que o governo deveria, no primeiro passo, já se preocupar em criar uma estrutura para aquele carro velho virar uma lata de sardinha, como é nos países mais desenvolvidos, e aqui no Brasil os pátios do Detran estão lotados de carros, todo local lotado, eu vejo que tem pouco incentivo disso, né? Veja só, o Brasil é um dos poucos países que não tem, assim, dos países, falar, o Brasil está entre os 10 maiores economias do mundo, é um dos poucos que não tem uma legislação de inspeção veicular. Porque o que vai fazer o carro ser reciclado é a inspeção veicular. Né? E se a inspeção veicular tivesse implementada, como foi implementada em São Paulo há uns anos atrás, no Controlar, tem relatórios que mostram o benefício em termos de saúde e acidentes que vieram. Então, a inspeção veicular ela tem que ser... A lei existe, ela só não está regulamentada. Por quê? Porque o político não deixa. Porque para o político regulamentar a inspeção veicular, ele vai bater nesse ponto que você falou. O carro mal mantido, porque o carro velho não é problema. Tem carro histórico velho que é hiper bem mantido, regulado. O problema é o carro mal mantido. A inspeção veicular vai tirar esses carros mal mantidos do mercado e ele vai ser reciclado. Então, a reciclagem é uma consequência da inspeção. E, pra você ter uma ideia, nós já entregamos, pelo menos, minha empresa trabalha para o governo, como contratada na área de consultoria sobre regulatório, pelo menos uns 10 projetos de como fazer isso. E, na hora do vamos ver, o que o político fala é o seguinte, o técnico fala, vamos fazer, o político fala assim, pô, mas vou tirar o carro do pobre. Mas não é tirar carro do pobre. O problema é que o pobre, em vez de ele trocar o pneu porque ninguém pega o carro dele mal tratado, ele toma cerveja. Então, assim, fundamental você pegar uma frota de 45 milhões de carros, onde pelo menos uns 25 milhões estão em estado terrível, e criar um programa para trocar esses carros. A gente gasta aproximadamente por ano, devido a acidente e doenças no Brasil, 50 bilhões de reais. Tudo por causa do trânsito. 50 bilhões de reais paga qualquer programa de reciclagem. Tem subsídio até para pegar carro novo, né, Paulo? E deveria carro antigo pagar o dobro do IPVA, na verdade. Pontos polêmicos aqui no Conexão Revenda. Mas é essa a resposta, Ricardo. Isso aí, Paulo. Obrigado. E só aproveitar também, Castilha, chamar a galerinha aí para curtir aí também o canal aí, ainda quem não curte, quem não acompanha, gente, se inscreva e curta aí o canal para a gente chegar a revendedores de todo o Brasil. Vamos faturar, né? Lembrando que a promoção dura 24 horas, senhores. Então, prestigiem nossos patrocinadores. Vamos faturar, né, Ricardo? Vamos faturar. Os preços estão excelentes. Não esqueçam. Só algumas provocações, né? Caro ou barato. A gente está com o golzinho aí, Paulo e Ricardo, Gol 22 completinho, R$89 mil. Então, assim, em alguns aspectos, a gente tem várias controvérsias, né? Hoje um carro da Jack está aí perto dos R$140 mil, né? Uma coisa legal também, Ricardo, que também impulsiona aí o desenvolvimento e não o mercado, né, do carro elétrico, é o custo para desenvolver um bichão desse aqui, né? Hoje, quando a gente vai falar de carro a combustão, você tem ideia do valor que é para desenvolver um carro a combustão, Ricardo? Não. Eu acho que eu posso falar $1 bilhão, né, Paulo? Mais ou menos. É uma plataforma com 2 carros, isso aí. É isso aí. Enquanto que o carro elétrico é 3 vezes menos, né? Então, assim, as montadoras, aí outro ponto polêmico, nunca ganharam tanto dinheiro quanto estão ganhando com o carro elétrico, tá? Então, esse é um fator que impulsiona e reduz o risco de baixar o preço, né, Paulo? Porque não faz sentido fazer mais esforço para ganhar menos, estou errado? Aí tem uma controvérsia, vamos falar qual é. É a primeira vez
todo mundo fala que o carro elétrico vai baixar o preço do carro convencional. Eu acredito que vai baixar, porque a bateria, com a tecnologia, com a evolução, vai baixar. Mas, do ponto de vista de mundo, é a primeira vez que um carro que utiliza matérias finitas, terras raras, que são limitadas e que tem um preço alto, vai baixar de preço. Nós precisamos ver isso acontecer. Tá? Então, a guerra está mostrando o que aconteceu. Né? 40% dos carros da Europa não vão ser produzidos nos próximos 6 meses por falta de chicote. Então, para que o preço da bateria caia, outras alternativas que não as atuais têm que ser desenvolvidas, porque as que são usadas hoje têm limite em termos de... E custa muito caro minerar o que é usado no carro elétrico hoje, né? Você vê os filmes das minas de fosfato lá na China, você chora. Tem a face oculta aí da coisa, né? Ricardo, outro ponto aí legal, a autonomia dos carros, né? E também é um ponto polêmico. Eu acho que vai precisar dos dois conexão revenda, viu? Para falar tudo que é dado por revendedor. Mas a autonomia dos carros, a gente tem carro aqui de 830, agora tem um carro aí que lançou de 1000 km. E a pergunta que fica para a gente sair do mesmo para que tanta quilometragem, né? Quando o pessoal na cidade, no máximo, roda aí 50 km por dia, né? Aí faz a relevância do revendedor. O consumidor desse carro, ele não vai precisar abastecer o carro todo dele quando para no posto. Ele precisa parar 20 minutos para ganhar 50 quilômetros, entendeu? E aí a gente tem que fazer as aulinhas aí do Clube Petro e entender como que a gente consegue absorver o máximo e vender o máximo para esse cliente que está na pista, que está na conveniência, né? Esse é um dos pulos do gato, tá? Quando a gente fala de questão urbana. Na rodovia, obviamente, a gente vai precisar de equipamentos bem mais rápidos, né, Paulo? Não tem dúvida. Mais do que esse, por exemplo. Com certeza. Aqui eu trouxe uma imagem antagônica, né? Que eu disse, estou defendendo a posição. Então, como que a gente pode ser protagonista? E aí a gente fez alguns insights, Ricardo. A máquina de escrever, essa daqui é lá do Museu da Família Pires. A máquina de escrever, Ricardo, responde para mim, ela ficou obsoleta por causa do lobby do computador? Ela saiu de mercado por causa do lobby do computador? Não, creio que não, né? Exatamente. A gente também não pode acreditar que o posto de combustível vai sair do mercado por causa do lobby da indústria do carro elétrico, tá? Então, assim, se a gente ficar obsoleto com a máquina de escrever, fatalmente a gente vai ser substituído por alguma coisa mais eficiente ou com maior apetite de fazer negócio, que é aquele quadro lá que o Paulo mostrou da infinidade de empresas que estão surgindo para proporcionar ponto de recarga e não tem o que a gente tem de melhor, né? O posto de combustível, esse aqui tá triste, esse aqui não acredita na eletromobilidade. O posto de combustível, ele tem, eu vou pular umas telas. Ei, caramba, perdi a tela, Ricardo. Falhou. Eu vou deixar nessa aqui. O posto de combustível ele tem uma coisa aí que é primordial, ele é o melhor ponto de varejo do Brasil, né? Então, se a gente pensar nisso, nós estamos nas melhores localizações. Por que a gente não pode dominar esse mercado da eletromobilidade, né? Hoje o Brasil tem aí pouco mais de 1000 pontos, né? Frente aos 3 milhões aí que o Paulo referendou, que a gente precisa chegar. É um universo gigantesco de crescimento. Minas Gerais está bem, né? Tabira tem carro elétrico, Ricardo? Tem não. Carro elétrico não. Não tem, não? Pode ser uma atração a gente colocar um eletroposto aí no posto Pires, você não acha? Então, é igual aquele caso lá dos indianos, né? Não tem uma história que fala que antigamente o empresário enviou 2 vendedores para a Índia, né? Aí um voltou e falou, pô, ali aquele mercado é ruim demais. Não, vendedor de sandália, né? Mandou 2 vendedores de sandália, um chegou lá e falou, pô, aquele mercado é ruim demais. Fiquei lá, ninguém anda, usa sandália, todo mundo anda descalço. Aí teve o ponto de vista dele. Já o outro vendedor foi para lá e viu aquilo como uma oportunidade, né, cara? Peraí, ali é bom demais. Ninguém anda
ninguém anda com sandália, todo mundo anda descalço, cara. Então, eu acho que depende do ponto de vista, logicamente também vai depender muito da região, né? Estou vendo aqui o Paulo Diogo. Paulo Diogo é da DIP, ela é ali de Guaratinguetá, né, Castilha? Pô, tá numa região que tem um potencial muito grande, um potencial absurdo, né? Já o nosso amigo lá em cima, que eu vi comentando lá, eu aqui me perdi agora, aqui, que é lá de Rondônia, lá, o Dorival é de Ariquemes, em Rondônia. A realidade lá de Ariquemes, em Rondônia, às vezes vai ser bem diferente do que ali em Guaratinguetá. Então... Exato, o de Ariquemes pode cobrar para ter visitação no eletroposto, porque vai ser um acontecimento na cidade, você não concorda? Isso, vai mais devagarzinho lá o carro elétrico, mas é aquilo, cara. Tendo oportunidade também, logicamente, dependendo do tamanho do investimento que for, o revendedor ele tem que ter a noção que o ponto comercial dele, cara, é às vezes o melhor ponto da cidade, o valor do metro quadrado. Se é uma esquina bem localizada, ela sempre será ali muito bem localizada e um ponto fácil para todo mundo chegar, né? Então, acho que a gente tem que entender aí quais oportunidades vão gerar e também sair na frente e beber água limpa, né, Castilho? Exatamente. E a gente só pode fazer isso se abrir a cabeça e deixar de ter existente e se abrir para o novo, né? Eu estou dando uma acelerada aqui, cara, porque o tempo é curto e tem um monte de convidados. Teremos várias perguntas depois, eu acho que é bom de dar acelerada para daqui a pouco entrar. Estou acelerando já nisso. Então, assim, alguns pontos aí da eletrificação, a falta de investimento de infraestrutura é um ponto que é um desafio. Na minha visão, é uma oportunidade, porque a gente tem aí 43 mil postos para escalar isso. A valorização do setor de biocombustíveis, que para a gente também não é ruim, né? Atrapalha um pouquinho o carro elétrico, mas, por outro lado, ajuda a gente a manter ou aumentar a nossa venda de etanol. Restrição de poder de compra, esse é um problema. E aí entra aquelas soluções de aluguel, de locação de carro, né? E o baixo valor de revenda, que até antes da pandemia era um problema e agora não é, porque o carro elétrico, velho, o carro novo, ele está valorizando pra caramba. Com certeza o Ricardo, naquelas Porsche de coleção dele, vai ter que pagar muito imposto porque valorizou, né? Outro ponto importante aqui, a gente tem que estar de olho nas companhias, né, Ricardo? Todas elas estão investindo aí em eletromobilidade. A Raizen fez um aporte em uma startup de 10 milhões de reais, a Vibra também fez outro aporte, a Ipiranga já faz um trabalho aí junto com o Benchmark, que é a BMW. Então, assim, se as companhias estão olhando para esse mercado, a gente sabe que companhia de petróleo perde dinheiro, né? Então, estão enxergando negócio nisso. Aqui a gente colocou a ilustração aí de alguns modelos de eletroposto que ficariam fácil de instalar, né? Custo baixo. Aqui a tela que eu tinha mostrado e eu tinha perdido, que é o melhor ponto de varejo do Brasil. Esse posto aqui é muito bom. Quem não conhece, vá lá. Fica onde esse aqui, Ricardo? Você conhece? Esse Itabira. Vem aqui. Vem aqui que está com a promoção. Gente, é melhor puxar saco do que carroça, né? Essa tela aqui é muito importante. O ponto legal, Ricardo, é que o revendedor pode ser produtor do próprio combustível dele na eletromobilidade, né? O painel solar aí pode ser o gerador da energia, não só para o posto, né? Mas também para o carro elétrico e outras situações, né? Outro dia um revendedor perguntou para mim se dava para parametrizar o abastecimento da cabine daqueles caminhões refrigerados, né? Acho que a gente pode pensar em rentabilizar isso, né? Porque a energia está saindo de algum lugar. Outro ponto legal, eu peguei aqui um case da Starbucks, é o apelo de marketing, né? Para os postos de rodovia é fantástico, né? Esse cliente aqui ele vai passar meia hora, uma hora no teu posto, enquanto carrega e você cobra por isso, ele vai consumir alguma coisa, né? Isso aí não deixa de ser uma maneira de trazer tráfego para o posto, né? Essa tela aqui, depois eu compartilho, é o consumo de km versus quilowatt, preço do combustível e preço da energia, né? Então, eu vou pegar só uma linha, Ricardo, o Fiat 500Z, ele custa aí 250 pau,
E o consumo dele para rodar 100 km é 8,27. Enquanto que um Renault Kwid, que é um dos carros mais econômicos que a gente tem, para rodar os mesmos 100 km ele vai custar 38,77. É lógico que a energia com o tempo vai ficar mais cara, vai faltar, que nem o Paulo disse, mas hoje nessa parte da energia é muito competitivo, né? E a gente pode trabalhar vendendo essa energia e ganhando o nosso, né? Aí, já na reta final, Ricardo, eu fiz um investimento aqui de eletroposto bem simples para o cara que quer fazer uma primeira inserção e tal. E lembrando, não é propaganda, tá? A gente só está tentando mostrar para vocês como que a gente pode trazer essa receita para dentro do posto. Um investimento aí do eletroposto bacaninha que vai funcionar e tem um sistema, instalação, sistema, vai sair na casa aí de uns 10 pau. E se negociar via Clube Petro, obviamente, vai ser mais barato. E a gente tem alguns modelos aí de energia, de venda da energia e serviço, que vocês, donos de postos, podem explorar. Se a gente cobrar 10 centavos um minuto, a gente empata o custo da energia aí, calculando em cima da bandeira mais cara que tem no país. Se a gente dobrar, a gente já está ganhando 100% em cima da energia, tá, Ricardo? E um modelo que é muito interessante, que eu acho que todo empresário gosta aqui da recorrência, é o seguinte, a assinatura. Eu tenho uma rede de 5 postos e instalei 10 eletropostos. Vou vender na minha cidade lá, se tiver demanda, assinatura de R$ 99,00 por mês. Isso daí vai me garantir uma rentabilidade em cima do posto, e aí é time de vendas, o pessoal do Clube Petro faz isso melhor que eu. Só que, na contrapartida, o usuário do carro elétrico, ele vai ficar muito feliz, sabe por quê? Porque ele pagando esse valor, ele sabe que ele tem no mínimo aí 10 eletropostos para garantir caso ele sofra um perrengue, porque vou falar em nome deles, tá? Não é fácil andar de carro elétrico nesse país. E aí, finalizando, Ricardo, volto à tela da inovação uma onda, né? A gente falando de carro elétrico. Esse tiozinho aqui, ó, esse tiozinho rodou com 5,5 kg de hidrogênio, 1.300 quilômetros, né? Então, a inovação não para, a gente tem que estar no protagonismo disso, revenda, e surfar esse trem. E já vem novidades aí do hidrogênio, a hora que nós estiver ganhando algum dinheiro com o carro elétrico. E aí, assim, a pergunta que eu deixo é, bora conectar... Eduardo aí. Isso aí é Parnamirim. Pois é foto icônica aí, revendedor aí de uma rede tradicional que já está olhando aí para a eletromobilidade. E esse daí foi uma apresentação que a gente fez correndo, só para atender o Clube Petro. Agradeço vocês, tá? E agora, se tiver pergunta, bora responder a turma. Obrigado, Castilha. Tem várias, e esse amigo aí, revendedor, Eduardo Pinheiro Borges, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Inovador, né? Sempre à frente. Eduardo é bacana mesmo. Bacana. Quem tem o cartão dele não joga fora, né? O cartão dele é um trevo de 4 folhas. Ele é matuto demais, cara. O cartão dele dá sorte. Isso é verdade. Cardoso, tem pergunta? Castilha, tem muitas perguntas, mas antes, eu até queria passar para o Paulo uma, que era o seguinte. Em diversos grupos de revendedores, nos últimos 3, 4 meses atrás, a gente viu ali um vídeo que rodou muito, que era do Ricardo Mussa, né? Presidente da Raizen, onde ele dizia ali que a grande vantagem do carro elétrico é que o motor é eficiente. Qual a desvantagem? A bateria. Ela é pesada e tem pouca eficiência energética. Para mim, o futuro é o melhor dos dois. O carro elétrico, cuja bateria é o etanol. A mesma eficiência que você tem em uma bateria de 500 quilos de um Tesla, você tem em 27 quilos de etanol. A infraestrutura do futuro já está aí, a distribuição já está pronta. Confesso que a grande maioria dos revendedores não entendeu, de fato, o que ele queria dizer com isso. E se pudessem também explicar um pouco aí para os revendedores se faz sentido ou se era também ali logicamente, o cara como presidente da Raizen também, mais preocupado com o modelo e o futuro do negócio dele. Acho que estamos trabalhando num projeto desse.
É o seguinte, por isso que a gente fala muito em carro eletrificado, que no nosso modo de entender é o correto. Quando nós estamos falando hoje na mídia, é carro baterizado. A bateria do carro pesa o dobro dele. Então, o que acontece? Qual a melhor solução para eletrificar a mobilidade? E de forma que ela seja sustentável? É você usar um combustível limpo. Bom, partindo disso, qual a melhor alternativa para o Brasil? Todo mundo está falando que é jabuticaba, mas não é jabuticaba. É o que a gente chama de SOFC, que é um carro elétrico em cima de uma célula de combustível de sólido óxido. O que acontece? A Nissan está andando com um carro desse, uma van, com esse sistema no Brasil testando. É um carro elétrico, motor elétrico nas rodas, ele tem um sistema de reformador, se abastece ele com etanol, esse etanol passa por esse reformador, se transforma em hidrogênio, vai para a célula de combustível que transforma em energia para o motor elétrico. Esse carro, que está há 8 anos da realidade, ele andaria 700 quilômetros com um tanque de 45 litros de etanol, fazendo energia on-board. Você bota etanol, ele transforma em carro, é um carro elétrico, só que ele transforma hidrogênio em eletricidade dentro do carro. E seria a grande solução para o Brasil, e não só para o Brasil, mas para os países pobres, porque se o motor de transmissão de um carro convencional, 9 marchas, um motor de 2 litros turbo, ele custa $3.500. A bateria e o motor, o kit do pack de um carro elétrico custa hoje 16, 17 mil dólares. Esse sistema, um volume de 1 milhão de carros, que não seria nada, o Brasil supriria, ele custaria hoje 5, 6 mil dólares em regime. Então, é verdade, nós estamos trabalhando num projeto desse, suportando o pessoal de consultoria, é o veículo a sólido óxido, uma célula de combustível. A bateria dele é de 17 kWh contra 100 num Tesla. Uma bateria desse tamanho assim. Então, essa seria a grande solução para o Brasil e para grandes mercados de países em desenvolvimento. Chile, por exemplo, está exportando hidrogênio para a Europa. Lá, em vez de você pôr tanque de etanol, você põe um tanque de hidrogênio. É o mesmo carro. Então, em suma, é real. Você pode fazer transformação on-board dentro do veículo com etanol e a rede de infraestrutura está aí, é o posto. Obrigado, Paulo, pelo esclarecimento. E, como você disse, o posto, ele é o hub, né? Ele tem que se posicionar como isso, como hub, independente do combustível, da energia que a gente vai fornecer. E cabe nós também levarmos conhecimento aí para os revendedores e ajudarmos nisso. Daqui a pouquinho, o Fulvio chegou aí também, daqui a pouco está aguardando da Ali, ele pode até depois também falar um pouquinho como ele está vendo esse futuro também, mas vamos aqui, mais algumas perguntas aqui também de alguns revendedores. Ô, Ricardo, tem uma boa ali do Ademir, que ele pergunta se a legislação já permite revender energia elétrica. Já tem uma portaria que deu abertura para isso, e lá no Nordeste, a Neo Energia já está comercializando, tá? Ela cobra hoje pelo tempo de abastecimento, tá? Então, assim, como é um mercado novo, o governo... Opa, passou a moto aí. Deixou em aberto algumas possibilidades aí para você já começar. Tem rede de recarga também que já está cobrando. Cada uma do seu jeito. Tem uma que cobra assinatura, tem o cara que cobra por quilowatt-hora mais o serviço dele. Então, assim, está bem aberta a situação e eu entendo que não pode travar, porque se tiver burocracia em cima disso aí que ninguém consegue rentabilizar, né? E aí, quando não rentabiliza, não tem interesse, né? Castilho, aqui o Paulo perguntando qual que é o investimento, você já falou ali um pouco sobre o investimento, e o Renato Inama, da Wayne, né? Obrigado, Renata, aí, prazer, cara. Algum programa de estímulo a motocicletas elétricas? Tenho visto multiplicar exponencialmente aqui no Rio,
estão em todas as ruas? Eu acho que é o custo do combustível, né, cara? A motinha elétrica, hoje, para o cara rodar com ela, deve gastar aí 2 centavos por quilômetro. Então, como ela custa barato, ela realmente está pipocando. Não tem como frear isso aí, viu, Ricardo, ou Inama? Porque é muito barato a moto e o abastecimento dela também é barato, né? Inclusive tem uma rede, é rápido também. Você troca a bateria. Swap de bateria. Aí, assim, tá saindo um programa aí que o cara com R$3 ele troca esse swap no entregador e ele continua trabalhando, Ricardo. Tem uma rede de um amigo nosso aí que ele financiou para os frentistas dele moto elétrica, porque estava pesando lá o Vale Transporte, aquela coisa toda. E ele mudou um pouco a vida dos revendedores, dos frentistas, porque o custo ficou baixo, né, para o cara ir trabalhar, e ainda, de alguma maneira, ele organizou, acelerou o tempo de chegada da turma que não está dependendo mais de transporte público. Eu acho que uma coisa legal da mobilidade, da nova mobilidade, né, é as possibilidades que tem das pessoas se locomoverem de várias maneiras, né? Nosso desafio é trazer a receita do abastecimento para dentro do posto. O Caxilha, vou aqui com uma última pergunta que daqui a pouquinho a gente já passa um vídeo aí mostrando também como que funciona os pontos elétricos também, tem um vídeo bacana da Wolf, né? E aqui o nosso amigo Vicente Salles perguntando, o elétrico não vai acabar com os postos urbanos? Hoje na Europa vi muitos postos de recarga nos shoppings, estacionamentos, grandes lojas. A recarga em casa é mais barata, pois não é comércio. Eu vou dar minha visão, o Paulo dá a dele, tá? Não tem como suprir o abastecimento, Ricardo, só com a questão residencial. São Paulo, Minas Gerais, você tem situações de gente que não tem como instalar uma tomada de abastecimento. Eu entendo o posto como um local primordial, porque se ele tomar a frente nisso, né, ele vai chegar na frente do shopping, no mercado, e vai garantir para o dono do carro que aqui na minha pista você vai passar, vai abastecer e chega na sua casa com segurança, né? E lá é diferente, né? Lá realmente o abastecimento em casa é muito mais barato. Aqui no Brasil, como tudo, fatalmente deve subir o preço em tudo, no posto, na casa, enfim, que essa tributação que ainda não tem, uma hora vem, né? Esse imposto aí que o setor de combustível recolhe, que é o maior setor que recolhe, não tem jeito, vai cair na energia uma hora. Mas até lá, né, tem muito para aprender, né, não, Paulo? Quando não se cobra, ninguém sabe o custo e o valor da coisa. Deixa eu falar só uma coisa que é muito interessante, que eu gosto de comentar. Países como Noruega, Dinamarca, tem hoje 70%, 80% dos carros vendidos são elétricos. Mas você imagina, uma Dinamarca deve ter, não sei, mas não deve ter 7, 8 milhões de habitantes, um país de altíssima renda, não tem uma indústria automobilística, pode botar carro a ar, se precisar. E eles começaram, o ministro da indústria na Dinamarca começou a acelerar, teve um processo forte de subsídio que já acabou, e o ano passado, no meio do ano, o ministro da economia chamou o cara e falou o seguinte, lindo, hein? Somos limpos, andamos de carro elétrico. Agora você só me ajuda a resolver um problema aqui. 50% do imposto da Dinamarca vem da gasolina. Não tem problema andar com carro elétrico, mas quem vai pagar? Então, assim, a história de que você não... Hoje ninguém sente. Hoje quem compra carro, um carro elétrico, um carro elétrico, não estou falando, desculpa, não é nem menosprezar, não é um jaque, estou falando um carro elétrico, 400, 500 pau. O cara tem subsídio de zero de imposto, quem pode pagar 500 pau num carro? E não paga energia, quer dizer, em casa, tudo bem, porque todo mundo só abastece em casa. Vá viajar com um carro elétrico 200 km. Cara, você vai ficar muito nervoso. Muito nervoso. Porque é outra experiência. Então, assim, tudo vai mudar.
O preço do carro, porque tudo que se fala é o seguinte, só vai baixar o preço do carro, a energia não vai custar nada, vai ser limpa no mundo e fantástico. Quando que alguma coisa aconteceu desse jeito, tudo deu certo? No que a gente quer que dê errado, porque o carro eletrificado despolui. Fantástico, é isso que nós precisamos, mas calma. Muita calma, muita calma, revendedor, tem coisa pra caramba e grandes desafios, né? Sem dúvida. Paulo, queria te agradecer aí, eu sei que seu horário já está corrido, mas valeu demais aí, cara, tirou muitas dúvidas, trouxe aí muita informação para a gente. Queria agradecer de antemão a participação aí, tá, Paulo? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Castilha, obrigado, Ricardo, obrigado, estou à disposição. Valeu, Paulo, obrigado, Valeu, cara. Paulo. Um abração para vocês, uma boa noite, um bom evento aí, continuidade. Obrigado, Paulo.